Olá, eu sou Jeremias Gomes, este é o programa Código Aberto, que desvenda os mistérios da tecnologia para você. Olha, a gente vai falar de uma novidade que já está mudando o futebol, viu? É um aplicativo que funciona como uma peneira digital. Qualquer jovem pode postar seus vídeos de jogadas e ser avaliado por clubes e investidores. Mais de 100 mil jogadores já se cadastraram buscando uma chance de mostrar o seu talento, segundo a plataforma. Você vai entender como é que a inteligência artificial, ou seja, um sistema de computador, analisa dados e ajuda a tomar decisões. E olha, está revolucionando aí o recrutamento dos jogadores, viu? Eu converso agora com o Euler Victor. Euler Victor, ele é head de futebol e negócios do aplicativo. Euler, seja muito bem-vindo aqui, conversando online com a gente. Parece que você está aí no Sul, né? Que bom. Me fala uma coisa, novidade interessante, eu achei muito legal a ideia. Me fala um pouco do funcionamento desse aplicativo, quanto tempo ele está funcionando, como é que ele funciona. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí a todos pelo convite, especialmente a você, Jeremias. É um prazer falar um pouco sobre futebol e tecnologia, que são as duas áreas nossas de trabalho e expertise. E o grande impacto hoje da nossa plataforma no futebol é democratizar as seletivas. Nós utilizamos a tecnologia para que nós possamos ter um impacto real, não só sobre o futebol, mas também sobre os jovens, para que eles tenham uma oportunidade. E hoje nós estamos falando da geração mais tecnológica que nós já tivemos em toda a história. Todos os meninos têm acesso a redes sociais, a gravação de vídeos, a compartilhamento desses vídeos através de seus celulares. E hoje, através da nossa tecnologia, nós potencializamos as oportunidades para que um jovem que esteja lá em Manaus tenha a oportunidade de ser visto por um clube, por exemplo, daqui de Florianópolis, até mesmo por um clube de São Paulo, do Rio de Janeiro, algo que era muito mais difícil. Então, nós utilizamos a tecnologia para fazer análises desses atletas, desses vídeos, das jogadas deles e a partir daí conectá-los aos clubes, já que a gente tem a possibilidade de ter demandas abertas através desses clubes que buscam atletas com características específicas e através das nossas tecnologias de inteligência artificial, dos nossos analistas, nós fazemos todo o mapeamento do mercado e a partir daí indicamos para ter o match perfeito entre o clube e um atleta. Então é esse o nosso trabalho hoje, não só democratizar, mas potencializar a captação dos clubes. Que bacana. Oi, olha, é um mercado grande, porque eu não entendo muito de futebol, mas assim, eu sei que tem muitos clubes, tem os clubes de várzea, que a gente já falou bastante aqui na programação, mas é o país do futebol, né? E muitos desses craques vão para fora. O Brasil é um exportador de craques, né? É um mercado bem grande. Perfeito, a tua análise tem que ser vista assim, né? Que futebol, a gente tem vários segmentos dele, né? O futebol de campo, o futsal, o fut7, e dentro dessas modalidades existe o futebol de iniciação, de base, o futebol amador e o profissional. Quando nós falamos de todos esses praticantes, nós temos milhões de pessoas que jogam futebol no Brasil. Mas de maneira profissional, quando a gente vai olhar, o funil é muito pequeno. São por volta aí de 1 milhão de jovens que jogam futebol semanalmente em escolinhas, projetos dentro das escolas. Nós temos 40 mil atletas dentro de categorias de base dos 800 clubes com atividades profissionais hoje no Brasil. E hoje o Brasil já tem por volta aí de 1.400 atletas jogando em 100 ligas diferentes em todo o mundo. É o país que mais exporta atletas e que mais tem atletas em diversas ligas. Então, quando a gente olha o nosso futebol, a gente tem um potencial muito grande que nós falamos de pé de obra, né, que são atletas que estão performando em categorias de base, que sonham em jogar futebol, já que o lastro do esporte hoje no Brasil ele vai muito além da prática esportiva e desenvolvimento desses seres, né? A gente está falando realmente de oportunidades e esses atletas, muitos que começam a jogar futebol, é sempre pensando em transformar suas vidas, de suas famílias. A gente tem um apelo social no futebol muito diferente do mundo inteiro, já que aqui muitas vezes o futebol é uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. Então a gente tem essa pegada de tecnologia, mas sem deixar o lado humano de fora, que é algo extremamente importante. Então a gente quer potencializar, que é que mais clubes captam mais atletas, que esses atletas tenham mais oportunidades, que não só clubes daqui do Brasil, mas do mundo inteiro possam enxergar esses talentos, identificá-los e oportunizá-los. Mais uma vez, né, o futebol muitas vezes ele acaba sendo uma fábrica de frustrações, porque o funil é muito pequeno e poucos conseguem performar e chegar a uma equipe profissional. Só que esses atletas podem conseguir ter outras performances em outras modalidades, conseguir oportunidades de bolsas de estudos, ou até mesmo estudar fora do Brasil através do esporte. Então, o que a gente vem é para dar margem ali, dar
visibilidade para que esses atletas possam jogar em outras equipes, outros clubes e outros países também. Interessante. A gente está falando aqui de um aplicativo, né, de uma plataforma que você no celular, se você quer ascender, né, no mundo do futebol, nessas escolinhas, você vai lá e faz um vídeo e aí você manda para a plataforma e eles vão analisar. Antigamente não, ainda, né, são os olheiros, né, pelo que eu conheço, o pessoal vai lá, os olheiros, para ver aquele menino que se destaca, enfim, né, ou menina, hoje tem o futebol feminino também, mas o Euler vai explicar para a gente agora como é que é na prática. Esse vídeo, ele tem um tempo, é mais de um vídeo, e depois você vai dar dicas para quem está nos acompanhando, como é que grava e tudo mais, né? Vamos falar disso. Perfeita, a explanação ali falando sobre um pouco do nosso trabalho. Tô achando que você está até trabalhando junto com a gente, viu? O conhecimento está bem legal aí, apesar de você falar que não acompanha muito futebol. Mas a nossa ideia é essa mesmo, que o menino baixe esse app, suba seus vídeos. Esses vídeos eles passam pela nossa inteligência artificial e pelo trabalho dos nossos analistas. E a partir dali, esses atletas, eles têm os lados ali que são analisados, né? Que é a parte tática, técnica. Nós entramos em contato com os atletas para pegar o histórico dele, entender um pouco mais de quem é esse jovem, o que ele busca, e a partir daí nós traçamos todo o perfil dele para que ele seja indicado para o melhor clube que ele realmente se encaixe naquela demanda, no que o clube está buscando, que também quando ele nos passa uma demanda, vem muito bem determinado o que esse clube está buscando. Então, a partir da plataforma, ele recebe diversos feedbacks, seja de boas jogadas, com análises das jogadas dele, com as notas, seja um contato do analista de desempenho falando sobre a performance, querendo saber se ele tem mais vídeos, jogos completos. Então nós tentamos captar todas as informações possíveis desse atleta para que a gente possa traçar ali o melhor perfil possível, né, ali para ele ter um impacto real de mercado, seja com o clube que está buscando um atleta, seja para quando a gente vai organizar uma seletiva ele possa participar. Então, quanto mais informações esse atleta colocar no cadastro, é melhor. Eu costumo dizer que quem busca um clube sem ter um vídeo, sem ter um relatório ou sem ter análise de desempenho é a mesma coisa que procurar um trabalho sem ter um currículo. Então, hoje, os atletas, com toda essa modernidade que nós temos, é impossível ele encontrar um clube para jogar sem ele ter um material. E esse material pode ser gravado por ele, por um amigo, pelo um pai que está assistindo o jogo. Então, hoje existe muito mais facilidade desse atleta mostrar quem ele é, ao invés dele só ir para uma peneira jogando com milhares de meninos para tentar aparecer. É muito mais difícil do que através do nosso sistema. Então vamos dar uma dica aí para esse pessoal que está mandando vídeo para plataformas como a sua. Quantos minutos? Tem que gravar os melhores momentos? Porque a análise é bem técnica, né? Interessante. Sim, um ponto que a gente tem que entender é que nem eu, nem um analista, nem um treinador vai determinar se um atleta é bom ou não por um vídeo. Tá. Nada vai substituir os olhos humanos. Mas num primeiro passo ali, como um filtro, é muito importante ele colocar as jogadas que ele tem. Pode ter um vídeo de 30 segundos, de 40 segundos, de um minuto, isso indifere. O mais importante é que ele realmente consiga ter um vídeo bom, legal ali com alguns lances, e a partir daí as pessoas identifiquem algumas qualidades que ele tenha e entre em contato para, seja para ele participar de uma seletiva, para ele participar de um jogo. Então sempre busque ter um vídeo otimizado, né? Tem diversos aplicativos hoje pelo celular que você consegue editar os lances, que você consegue subir áudios, músicas ali para você deixar o vídeo mais atrativo. Tem a plataforma nossa para você baixar e subir os teus vídeos para serem analisados, não necessariamente um vídeo completo. Mas, assim, tem que ter vários lances. Tem que ter lances de passe, finalização, de cobertura, de marcação. Quanto mais completo, mais lances tiver, mais fácil vai ser para você ser visto e ter uma oportunidade dentro do futebol. O que a inteligência artificial analisa ao ver um vídeo desse? Ela chega a detalhes para ver a velocidade, se ele passa a bola ou não, como é que ele dribla, como é que é o contexto tático que ele está usando, né? Tem isso ou não Sim, ainda? sim, Tem? o trabalho da inteligência artificial é justamente esse, é a identificação das características
técnicas desse atleta e táticas também, de qualidade de passe, de deslocamento, de velocidade, né, de deslocamento lateral, de ações com a bola, ações sem a bola. Então ele identifica esse atleta no vídeo e a partir dessa identificação desse atleta, ele consegue mensurar ali a quantidade de quilômetros percorrido, a velocidade desse atleta, as ações que ele teve que foram boas. Então isso acaba ajudando a gente na edição e dando mais velocidade ao processo para identificar um talento, um atleta que a gente vai encaminhar para um clube. E bacana, você que está acompanhando a gente, então a gente está conversando aqui com o Euler, Euler Victor é head de futebol e também de negócios. Está falando desse aplicativo, dessa plataforma que você manda o seu vídeo e faz uma pré-seleção. Depois você vai fazer toda a entrevista ali no clube e tal. Mas é muito interessante porque eu estava lendo aqui, vocês têm 100 mil inscritos de 14 a 20 e poucos anos e muito trabalho social, de escolinha social, é isso mesmo? Isso. Na verdade, nós temos atletas já a partir dos 7 anos de idade. Um ponto que é legal é que hoje a gente trabalha com mais de 300 escolinhas e projetos sociais parceiros, né? Nós organizamos o Talent Week, que é uma semana onde que nós fornecemos materiais, alimentação, vídeos de jogos para esses atletas dos jogos deles, fotos, né, o material esportivo, para que eles participem e tenham a oportunidade de se sentir como que é um treinador, um jogador, como que ele vivencia um treino e até mesmo para ele poder ser observado, né, pelos clubes parceiros, por agentes e ali por todo o time nosso ali do nosso app. Então é um trabalho nosso também desse cunho social, né? Além de democratizar as seletivas, o Talent Week ele traz visibilidade para quem muitas vezes não é visto, ou oportunidades para quem nunca as teve. Então, é um trabalho que a gente vem montando, construindo. Nós vamos ter mais 2 edições esse ano, uma em São Paulo e uma lá no Nordeste. E o nosso foco é esse, né? Oportunizar esses atletas e trabalhar junto com essas escolinhas, que muitas vezes essa fase de transição da escolinha, do projeto social, de uma equipe de futsal para um clube de futebol é muito mais difícil, até por não ter parceria, não ter proximidade. E a gente acaba também unindo essas pontas para que esses meninos tenham mais chance de jogar futebol. Que bacana. Tem um caso aqui, é Glória Gasparini, é isso? Sub-17? Como é que é isso? Me Sim, corrija se eu sim, estiver errado aí. A Glória é uma atleta que acabou de ser campeã com o Corinthians, Ah, convocações para a seleção, é uma atleta do nosso app. Nós também temos um case de atletas lá no Araçatuba, temos também um atleta do Desportivo Brasil. Foram atletas que passaram pela nossa plataforma e tiveram oportunidades de irem aos clubes, participar de seletivas e estão hoje performando lá. Então esse é o nosso grande objetivo, né? Que esses atletas, assim como a Glória, que saem do nosso app, consigam um bom contrato, performam lá na categoria de base e se tornem atletas profissionais. Lá no final da nossa jornada, o grande intuito é esse, é conseguir ver que milhares de atletas que saíram da nossa plataforma, do nosso app, hoje estão em grandes equipes. nossa, muito legal. Você joga bola, Euler? Quando eu jogava, o pessoal gritava assim, fora do campo, pô, para que lado você está jogando, né? Porque eu não era muito bom, não. Ainda não sou, né? E foi piorando, né? Você joga bola? Já jogou? Eu joguei futebol muito tempo, né? Toda a minha infância e adolescência. E eu também não consegui ser um jogador profissional de futebol, mas minha primeira graduação veio graças a uma bolsa de estudo acadêmica através do futebol. Então, eu sou uma prova viva de que é possível transformar vidas, mudar realidades através do esporte, mesmo não sendo um atleta profissional. E eu acredito muito no poder da educação do esporte, né? Tem um dado muito legal que a gente fala que a cada R$ 1 investido em esporte, a gente economiza R$ 3 em segurança pública e R$ 5 em saúde, além de uma melhora na performance escolar de 38%. Né? Um dos melhores investimentos que nós temos hoje é em esporte, que isso acaba tendo impacto em todos os setores. Né? Cada criança num clube, numa escolinha, é uma criança a menos na rua. Então nós acreditamos que é um trabalho sim social. Tudo que é lidado com esporte, com educação, a tecnologia vem para agregar muito nisso, para a gente poder oportunizar e transformar a vida desses jovens através não só do futebol, mas tudo que a gente possa trazer de bom para eles, seja de informação, de conhecimento e desenvolvimento humano. Como é que os clubes receberam essa plataforma aí que o menino ou a menina grava, manda, a inteligência artificial avalia e aí eles vão analisar? Teve alguma resistência no começo? E eu queria saber se está em outros países agora também.
Nós estamos começando esse projeto em outros países agora, né? Estamos Aham. trabalhando já com a Argentina, Colômbia, com contatos. É, Somos uma plataforma italiana, então a gente já tem um trabalho lá na Itália também, mas o grande case, o grande celeiro de jogadores é o Brasil, e a gente quer construir tudo aqui, consolidar uma base aqui para poder expandir isso futuramente. Já quanto aos clubes, eu sou um dos responsáveis desse trabalho diretamente aos clubes. Hoje a gente tem 20 clubes parceiros. É um trabalho que está em desenvolvimento e consolidação, e a gente vem encontrando muitos clubes parceiros, clubes que têm interesse, né? Uma geração que sabe que a tecnologia é algo extremamente importante, né? E não é possível hoje a gente fazer mais nenhum trabalho. Eu acho que hoje, mesmo os trabalhos manuais aí de antigamente, hoje já tem algum impacto tecnológico. É impossível a gente olhar hoje e lembrar que há 12 anos atrás, 10 anos atrás, a gente procurava uma rua perguntando uma informação. Hoje é algo que não existe mais. Ou que a gente tirava fotos há 20 anos atrás, uma máquina que a gente tinha 24, 36 fotos, e hoje a gente tem 2, 4, 5, 10 mil fotos dentro de um celular. E o esporte, no futebol, também tem isso, né? Tudo vem mudando, vem evoluindo, seja na área fisiológica, de treinamento, de gestão. A gente não pode esquecer do impacto que o VAR tem no futebol, empresas de tecnologia que vendem softwares aí para clubes para definir análise de desempenho de atletas, melhorar a performance desses atletas. Então a tecnologia vem para agregar realmente ao esporte, e as equipes de alta performance de todo mundo têm portas abertas para isso, e isso também está acontecendo no Brasil. Que bacana. Olha, eu estou conversando aqui com o Euler Victor, ele é head de futebol. E olha, a gente vai para um rápido intervalo. Depois eu quero saber dele. Qualquer adolescente, jovem pode participar? Tem que pagar? Demora para vir a resposta? Tem muita pergunta aí da audiência, a gente vai saber depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Código Aberto para desvendar todos os mistérios da tecnologia para você. A gente está conversando com o Euler Victor, ele é head de futebol e negócios e do aplicativo, eu também estou chamando aqui de plataforma, que você manda o seu vídeo, você quer participar de um clube profissional de futebol e aí a inteligência artificial avalia, é muito bacana. Ô, Euler, a gente perguntou antes do intervalo aqui sobre se é de graça, qualquer um pode se inscrever, como é que funciona? É muito simples ali, tá? Qualquer pessoa pode baixar esse app, ele está ali na Play Store, em todos os, o- os sistemas ali de gerenciais, seja iOS ou até mesmo Do Android, né? da Android, perdão, me fugiu a palavra, Android ou iOS. É muito simples, você vai baixar o app ali de uma maneira muito rápida. Ele não é um software ali pesado, não vai tirar muita memória do teu celular, e você vai ter a possibilidade de ali acompanhar todos os clubes parceiros, vídeos que nós temos, vídeos de outros jogadores que estão ali dentro do nosso app. Ele não é só para você postar, você pode ter uma vivência nele ali, você pode seguir os atletas que você gostar, você vai ver os atletas que estão sendo indicados aos clubes. Ali nós temos algumas áreas que estão dando dicas sobre como você pode performar, como você pode melhorar, como você pode evoluir. Então ele dá uma margem bem grande ali para não só o atleta, mas para a tua família ter um entendimento de como as coisas funcionam, de quando vão ser as seletivas. Temos vários desafios onde concorrem a diversos brindes, como chuteiras, luvas, camisas. Então ele é um app bem legal ali para o atleta poder vivenciar, poder evoluir e também buscar sua oportunidade. Que legal. O pessoal está perguntando também sobre LGPD, né? Como é que garante a privacidade dessas crianças, desses jovens? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito importante, né? A gente tem todo um aparato jurídico do que nós estamos fazendo, né? Tanto que os dados dos atletas, como dados familiares, dados pessoais, informações ali de onde que ele é, essas informações, elas são consolidadas, mas não são disponibilizadas dentro do app. Até mesmo o contato entre usuários, isso daí é algo que é monitorado pela gente, e não é algo liberado, né, para ser feito por qualquer pessoa. Então a gente toma o máximo de cuidado possível para que não exista exposição desses jovens,
postagem de fotos, postagem de vídeos inadequados, é 100% voltado ao futebol, ao jogo, e todos os vídeos que entram na plataforma, eles passam pelo filtro de monitoramento lá dos analistas. Bacana. E a questão dos olheiros, Euler, eles continuam existindo? Porque a gente sabe que a tecnologia está avançando, né? E eles mesmos podem se envolver, tirar essas fotos, essas imagens, orientar, continuar orientando esses jovens, enfim, como é que está funcionando? Por estar no futebol há muito tempo, eu respeito muito esse trabalho de observador, do scout, né? Uhum. Então, a grande realidade é que nada nunca vai substituir os olhos humanos, né? A visão, a maneira da gente olhar é algo único, né? E você pode identificar a qualidade no atleta não só com lances bonitos, você pode identificar um atleta pela velocidade dele, pelo deslocamento, pela liderança dele dentro de campo. Então, o nosso trabalho ele é mais para agregar o trabalho tanto dos scouts, né, dos observadores, quanto dos analistas de desempenho. E o nosso trabalho ele não é para substituir, com toda certeza é um trabalho que vem para somar. E quando nós olhamos, né, os grandes atletas do Brasil, a gente não pode esquecer que várias pessoas estavam ali trabalhando, identificando esses atletas, buscando eles, assistindo jogos onde ninguém ia. E hoje, quando um scout, quando um analista vai acompanhar um jogo, eles estão sempre filmando. Eles sabem que através do vídeo a comprovação do que eles viram e a comprovação que eles vão levar para o clube para esse atleta ter uma oportunidade. Então, o nosso trabalho se baseia muito nisso, né, de agregar e ser mais uma das fontes de captação de atletas para os clubes. Olha, pessoal, eu não sei se estão viajando ou se já é realidade. Hoje a tecnologia avança tanto. Pergunta aqui é o seguinte, ó, quais tecnologias devem impactar o futebol nos próximos 5 anos, digamos? Aí tem algumas sugestões. IA preditiva, realidade aumentada em treinos, uso de sensores em uniformes. Tem bastante coisa aí, né? Fala pra gente, Yona. Já temos, na verdade, né, o uso de Ah, é? sensores já existem, né? Aham. Já existem diversas empresas que trabalham hoje, não tem nenhuma equipe de série A, B, C e D que não trabalhe com monitoramento de deslocamento de atletas através desses sensores. Geralmente, quando vocês estiverem assistindo um jogo, no final do jogo, vocês vão ver o atleta tirando a camisa, eles vão estar com um colete ou com uma cinta, mas geralmente é um colete. Essas são as empresas que fazem todo esse monitoramento não só de corrida, deslocamento, mas de batimento cardíaco desse atleta, de desgaste, né? E eu acredito muito na IA desenvolvendo na parte de médica, né? Na parte de fisiologia. Hoje a gente já está muito mais avançado nisso, prevenção de é incrível, mas com exames de urina eles conseguem ver se um atleta está predisposto a ter uma lesão muscular, por exemplo, por conta da hidratação dele e de alguns outros fatores. Então, quando a gente olha o futebol, a gente tem que ver ele de maneira macro, né? E quando a gente olha de maneira macro, hoje no clube existem diversos profissionais que estão ali atuando para uma equipe fora das quatro linhas, né? A parte de fisiologia, a parte médica, preparação física, preventiva, análise de desempenho, a parte de psicologia, a parte pedagógica, tem todos essa influência ali dentro de um trabalho de uma equipe para um atleta conseguir performar, identificar algum problema que ele tenha ou até mesmo prevenir. Então a tecnologia ela vai ter um impacto muito grande da IA. Eu tenho certeza que vai ter monitoramento de redes sociais de atleta, eles vão fazer um monitoramento de performance desses atletas chegando a um número através da IA que o humano jamais conseguiria fazendo um cálculo. Então eu creio que realmente a IA vai transformar o jogo dentro das quatro linhas, porque fora já é incrível. Fora das quatro linhas, a gente já tem ferramentas de monitoramento ao vivo, né, que você consegue ver quantos passes o jogador acertou, quanto que ele correu, quantas vezes ele finalizou, se ele acertou, errou, por que ele fez o gol não, que é o XG. Então a gente tem muita informação, né, da tecnologia que através de IA já nos traz hoje e facilita para quem está torcendo, para quem está acompanhando o jogo, para quem gosta de futebol. Então teve até um caso recente falando do Futebol Manager, que é um jogo de futebol, e através desse jogo de futebol já tem clubes que estão trabalhando com pessoas analisando esse jogo para identificar talentos futuros. Que vários atletas ali que hoje performam foram identificados que anteriormente por esse jogo já davam eles como atletas que performariam em alto desempenho. Então a gente já está vivendo uma era extremamente tecnológica no jogo também.
Que legal. E vamos aliar a tecnologia à questão social. Você falou que trabalha com muitas escolas de projetos sociais. Eu queria saber como é que é antes dessas plataformas que o menino ou a menina grava o vídeo, vocês fazem a interface, mostra para o clube, faz uma pré-seleção. Como é que era isso antes? Porque eu acho que a tecnologia deve estar ajudando, porque talvez houvesse um filtro de que só quem tem mais dinheiro pudesse saber os caminhos das pedras para chegar a um grande clube. Infelizmente, né, quando a gente vai ter uma visão um pouco mais realista do que acontece, a Aham. gente precisa voltar a popularizar o esporte mais popular do Brasil. Eu Uhum. tenho estudado para a minha tese sobre a iniciação esportiva no Brasil, e quando nós olhamos os números é meio que assustador, né? Porque nós temos muito potencial. São mais de 15 milhões de jovens com idade para estarem praticando futebol. Mas quando nós olhamos dentro das escolas públicas, nós temos apenas uma hora de aula de educação física semanal. Menos de 40% das escolas públicas do Brasil possuem um espaço adequado para uma aula de educação física. Quando a gente olha que a taxa de não prática esportiva entre os jovens de sedentarismo no Brasil é de quase 60%. São dados extremamente preocupantes. Isso eu não falo só como esporte, mas como sociedade. Então a gente tem que realmente tentar entender, né, utilizar, independentemente da tecnologia ou não, o esporte como essa ferramenta, né, para a inserção desses jovens e ter um impacto social na vida deles. E eu acho que as parcerias público-privadas assim dariam uma grande possibilidade de parceria junto com as escolas e clubes e federações, empresas e escolas, dando um contraturno escolar para essas crianças jogarem, ou até mesmo melhorando espaços públicos para que eles pudessem praticar com uma atividade física com acompanhamento de um profissional. Então, quando a gente vê de uma maneira um pouco mais amplificada, a gente entende que o futebol ele poderia ter um impacto muito maior na nossa sociedade. A gente tem muito preconceito, às vezes, de falar, né? Países do mundo têm orgulho de falar, né? A Rússia é o hóquei, na Canadá também é o hóquei, na... A gente for olhar o México, é o beisebol, assim como em Cuba, Venezuela, também ali, na Colômbia, a gente tem a divisão ali de algumas modalidades esportivas junto com o futebol. Na Argentina se pratica muito tênis, aí basquete também. Então a gente olha e a gente às vezes parece que tem preconceito com da gente ser o país do futebol, da gente ser o país que mais formou craques no mundo. Então, quando a gente tem esse olhar um pouco mais social, a gente tinha que ter um entendimento que o futebol, ele não é o fim, mas o início. Né? O início da atividade física de um atleta, de um jovem, dele ter visão do que é o esporte, ele viver, conviver com pessoas de diferentes nichos, classes sociais, e a partir dali ele também tem a possibilidade de conhecer outras modalidades esportivas. Eu acredito muito, Juarez, que o Brasil, na verdade, tem o maior potencial esportivo do mundo. Nenhum país tem o que nós temos, essa miscigenação, essas dimensões continentais, vivências e temperaturas tão diferentes. Se a gente tivesse um investimento mais sério dentro do esporte, como um dos pilares da formação desses jovens, né, que é a casa, é a família, é a escola e é a modalidade esportiva, o ambiente dele de lúdico de desenvolvimento, a gente seria número um em toda a Copa do Mundo, a gente seria número um em toda a Olimpíada, por tanto potencial que nós temos aqui de tantos jovens bons que infelizmente hoje não podem praticar o esporte. É verdade, a gente vê, por exemplo, na periferia, onde tem um campinho de futebol, uma quadra, aquilo muda o bairro, aquilo muda tudo, porque é a interação, é a sociabilidade, é o pai que vai, a mãe que vai assistir. É maravilhoso. Quem não tem, grandes metrópoles como a capital de São Paulo, Rio de Janeiro também, às vezes é um volume de casas tão grande e a gente não vê tanta essa disponibilidade. Sem contar que acho que talvez a gente não acordou ainda para a importância da atividade física para o desenvolvimento intelectual. Você tem toda a razão. Me fala nesse sentido em relação às meninas, se vocês estão tentando incluir elas mais. Isso é algo que eu acho que é muito importante. É um ponto de ruptura nosso como sociedade. Né? A gente está falando mais do que o esporte também. E o esporte nada mais é do que o reflexo do que nós vivemos a todo momento. E quando a gente olha para o futebol feminino, é, a gente ainda tem muito preconceito. Né? A gente tem várias barreiras. De cada 5 escolinhas de futebol do Brasil, apenas uma tem aulas de futebol feminino e ainda geralmente misturado com os meninos. E aí quando a gente vai olhar na Alemanha,
no Japão, meninas e meninos jogam junto até os 8, 10 anos de idade, dependendo da modalidade de treinamento do futebol. E eu acho que era algo extremamente importante ali para nós, né, de quebrarmos esse paradigma, né, de colocarmos, né, elas dentro do jogo realmente, investirmos ainda mais, né? Apesar da melhora, da evolução que nós tivemos, a gente está prestes a ter uma Copa do Mundo de futebol feminino, faltam 2 anos aqui no Brasil, né, em 2027. E qual que é o legado que vai ser deixado disso? Né? Qual que é o trabalho que vai ser feito de fomento de futebol nas periferias para que as meninas tenham mais acesso ao futebol, para que elas possam jogar futebol, para que elas não sofram bullying dentro das escolas por jogarem futebol. Então eu acho que tudo isso vai ter uma diferença muito grande para nós. Como plataforma, qual que é o nosso trabalho hoje? A gente tem buscado com os clubes parceiros, a gente ter seletivas, abrir seletivas de futebol feminino. É algo que a gente já está planejando aí para o último trimestre desse ano, já abrir uma seletiva de futebol feminino e criar também o Talent Week para que as meninas possam jogar futebol e fomentar para que elas também joguem, porque o jogo é delas. Né? A maior população do Brasil é de mulheres. É o jogo hoje onde que a gente vê um público familiar, né? Diversos jogos de futebol feminino no Brasil tem muitas famílias, por não ter esse artifício da violência, não ter o impacto. É um ambiente super sadio. Eu sou pai de uma menina de 5 anos e ela já é apaixonada por futebol e eu espero, eu tenho como meta também daqui a alguns anos eu poder contribuir de alguma maneira para que ela tenha um espaço para ela poder praticar não só o futebol, mas o espaço para ela praticar o esporte que ela quiser. Que bacana, que legal. Eu conversei com o Euler Victor. Olha, é Euler sem H, tá? Ele é head de futebol e negócios de uma plataforma, de um aplicativo que o pessoal manda lá a imagem, um vídeo, e aí ele faz a interface com os clubes. Já tem mais de 100 mil cadastrados, já está aí em vários países. Muito sucesso para você, viu, Euler? Muito obrigado por participar. O Euler acho que toca violão nas horas vagas, ali, além de um grande jogador de futebol. Eu que agradeço a todos vocês aí por essa oportunidade de poder conversar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a importância do esporte para a nossa sociedade. Mandar um abraço a todos que estão assistindo aí a Rede Alesp e parabenizá-los aí pelo trabalho. Muito obrigado e tudo de bom para vocês aí. A gente que agradece. Procura ele lá nas redes sociais, Euler Victor. Aí você vai encontrar lá, ele tem muita coisa bacana para mostrar, tá bom? Eu vou ficando por aqui no Código Aberto, o programa que desvenda todos os mistérios da tecnologia para você. Até a próxima edição.